E aí, meus queridos, como estão? Vamos lá dar sequência ao nosso conteúdo. O negócio é o seguinte: nosso conteúdo anterior, que era semelhança de triângulo, é um conteúdo de fundamental importância. Eu te passei lá uma aula teórica, né? Na época eu ainda não estava com um quadro, então eu fiz no papelzinho. E te passei também uma aulinha resolvendo 2 exercícios ou 3, não me lembro bem agora, de cabeça. E aí, no seu livro, se eu não me engano, tem bastante exercício sobre semelhança de triângulo, que é um conteúdo realmente muito importante. E além disso, eu ainda te mandei uma lista de semelhança, né? E de teorema de Tales. Então, gente, eu preciso que vocês façam aqueles exercícios e me mandem no meu Instagram privado as dúvidas para eu poder responder para vocês, tá? Alguns alunos me mandaram, mas a grande maioria não mandou. Então, o que você não conseguir fazer, me manda, que ou eu vou fazer numa aula, numa videoaula para vocês aqui, para todo mundo, caso essa questão gere dúvidas em mais de uma pessoa, ou então eu vou fazer no papel, eu vou te mandar a foto e te mandar um áudio explicando a questão, belezinha? Mas vamos seguir o nosso conteúdo. Depois de semelhança de triângulos, a ideia é trabalhar círculos e circunferências, certo? Primeira coisa que a gente tem que identificar: o que é um círculo, o que é uma circunferência? Qual que é a diferença entre os dois, certo? Quando a gente está falando de circunferência, a gente está falando simplesmente da borda, só do contorno, certo? Qual que é a definição de circunferência? É um conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixado, que a gente chama de centro, tá? Então a circunferência é só a parte por fora, só o contorno, o traço, belezinha? E o círculo é o que? A parte interna, ou seja, a área da circunferência, tranquilo? Então a gente vai passar agora a estudar essa figurazinha geométrica. Antes de ir para as contas, ir para as propriedades, a gente tem que saber o que tem na circunferência, né? Quem são os seus elementos. Então vamos lá. Eu coloquei aqui 6 nomes, 6 definições que é legal a gente saber. Primeiro, OA. Quem que é o OA? É o cara que sai do centro e vem até a borda. E é independente da direção, tá? Ou para baixo, para cima, para direita, para esquerda, não faz. Quem é o OA? Sai do centro, vem até a borda, a gente chama de raio. Beleza? Quem que é o AF? AF é o que sai de uma borda, passa pelo centro e vai até outra borda. Ou seja, eu tenho 2 raios. Isso vai dar quem? O diâmetro. Ou seja, já tem uma relaçãozinha aqui, ó, que é bom a gente saber. Quem é o diâmetro de uma circunferência? São 2 raios. Certinho? Então o diâmetro são 2 raios. BC, quem é o BC? BC sai de uma borda, vai até outra parte dessa borda, mas não passa pelo centro. Quando você tem um segmento desse aqui, vai chamar ele simplesmente de corda, tá? Então um segmento que sai de uma parte da circunferência, vai até outra parte, segmento de reta, e não passa pelo centro, se chama ele de corda. Agora olha só, tem um segmento laranja aqui que é o DR, que ele sai da corda e vai até a borda da sua circunferência. A gente vai chamar esse cara de flecha. Qual que é o que essa flecha aqui tem de importante? Presta atenção numa coisa. Primeiro, ela divide a corda em 2 partes iguais. Então ela sai do ponto médio da corda e divide também esse elementozinho, que é o BC, que eu vou escrever ele aqui, em 2 partes iguais, certo? Ou seja, ele sai do ponto médio desse cara para o ponto médio desse cara, tranquilinho? Agora presta atenção numa coisa, tá vendo esse BC que eu escrevi aqui, BC? Ele é uma parte da circunferência, você concorda comigo? Eu vou falar que esse BC, ele é um arco, e aí eu vou botar um arcozinho aqui em cima, só para você saber que eu estou me referindo ao BC em relação ao arco, e não em relação à corda. Tranquilo? E olha aqui para você ver uma coisa. Isso aqui não é coincidência, tá? Foi determinado
para ter essa noção mesmo, essa ideia. Aqui eu tenho a corda, aqui eu tenho o arco e aqui eu tenho a flecha. Então é para fazer referência mesmo a um arco e flecha, tá? Que essa tem esse comportamento, né? O arco ele é curvado, a corda retinha e a flecha sai da corda até o arco, concorda comigo? E sai nos pontos médios, para ela ter ali a potência necessária, beleza? E aí, além de marcar esses segmentos, esse arco, eu ainda marquei duas regiões que a gente vai calcular, principalmente valor de área sobre esses caras. Primeiro que é a região 1, que é como se fosse uma fatia aqui da pizza, né? Traço 2 raios, essa figura formada por esses 2 raios e esse arco, a gente chama esse cara de setor circular. Tá? Isso aqui é um setor circular. E quando você traça uma corda, que é o caso aqui da região 2, essa regiãozinha formada que eu pintei de laranja, a gente chama ela de segmento circular. Belezinha? Então vocês vão ver, quando a gente for falar de área de figuras planas, que já está perto desse conteúdo, a gente vai falar da área do círculo e de suas partes. Então tem a área do setor, tem a área do segmento. A gente pode criar aqui também a área da coroa, tá? O que é a área da coroa? Já viu uma moedinha de R$1? A moedinha de R$1 é um círculo e aí dentro dela é desenhado um novo círculo, né? Quando você pega só a borda entre esses 2 círculos, aquilo ali é a coroa circular. A gente vai ver também essa região, certo? Agora já começando a entrar nas propriedades, posições relativas entre retas e circunferência. Então imagina que você está trabalhando com a reta e com a circunferência. Tem 3 possibilidades de você relacionar as duas. Coloquei ali as 3. Coloquei uma reta R, uma reta T e uma reta S. Beleza? A reta R, você concorda comigo que essa reta R corta a circunferência? Circunferência, não um círculo, tá? Corta a circunferência em 2 partes, ela entra e sai do outro lado. Concorda comigo? Quando você tem uma reta que corta a circunferência em 2 partes, você vai falar que isso aqui é uma reta secante. Belezinha? Olha a reta T. Tá vendo que a reta T, a ideia é mostrar que a reta T tem só um ponto em comum, que é esse ponto aqui. Ou seja, ele só toca na circunferência, mas não entra dentro dela. Certinho? Quando você tem esse caso, você vai falar que você tem uma reta tangente. Então a reta tangente é uma reta que tem um único ponto de intersecção com a circunferência. Toca a circunferência em só um ponto. Certinho? E a reta S, que não toca na circunferência, tá? Ela não trisca nessa circunferência, é uma reta externa. Não tem outra possibilidade aí, tá? De você ter uma reta relacionada à circunferência. O que eu quero que você perceba? Pensa comigo. Principalmente em relação à reta tangente. Se eu pegar a distância do centro, que eu chamei de O, até a minha reta, quando ela é tangente, isso aqui vai ser quem? O raio. Concorda comigo? E outra coisa, um raio sempre faz 90 graus com a reta tangente no ponto de tangência. Então se você tem uma reta tangente, liga o raio até essa reta tangente lá no ponto em que a reta se encontra com a circunferência, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Então a distância do centro até uma reta tangente sempre vai ser igual ao raio. Quando você for calcular a distância do centro até uma reta secante, essa distância ela vai ser menor que o raio, porque a reta secante está dentro da circunferência, né? Então essa distância vai ser menor. E quando você calcula a distância do centro até uma reta externa, essa distância aqui vai ser maior que o raio, porque ela está de fora, então essa distância vai passar do perímetro do círculo, da circunferência, na verdade, né? Então, é legal saber essa ideiazinha, que isso aqui pode te salvar aí num exercício qualquer. Beleza? Então, vamos para
segunda parte dessa aula. Então, para finalizar essa parte inicial, tem bem mais coisa para falar sobre círculo e circunferência, tá? Mas para finalizar, a gente viu aí a posição relativa entre reta e circunferência, agora a gente vai ver posições relativas entre duas circunferências, beleza? Tem 6 casos. Eu coloquei os 6 aqui, ficou pequenininho porque meu quadro é pequeno, mas dá para enxergar. Você tem as duas circunferências sendo exteriores, quando elas não têm pontos em comum, tá? Uma fora da outra, certinho? Quando isso aqui acontecer, nosso objetivo aqui também é analisar a distância entre os dois centros dessas circunferências. Quando isso acontecer, você concorda comigo que essa distância, aqui eu tenho o raio de uma, aqui eu tenho o raio da outra. Você concorda que a distância entre os dois centros vai ser maior que a soma desses dois raios? Exatamente por causa dessa parte tracejada aqui do meio de verde, ó. Então aqui a gente vai lembrar que a distância, sempre que eu usar o desenho, eu estou falando da distância entre os centros, tá? A distância é maior que a soma dos dois raios, R1 mais R2, certinho? O que são duas circunferências serem secantes? É a mesma ideia das retas. É quando elas têm dois pontos em comum. Então, quando elas se cruzam em dois pontos, elas são retas secantes. Agora, olha aqui, você vê a distância entre os dois centros. Esse cara aqui, desse ponto até a borda, é o raio 1. Esse cara de cá, desse centro até essa borda, é o raio 2. Concorda comigo? Se eu somar o raio 1 com o raio 2, você concorda comigo que eu vou estar contando essa parte aqui 2 vezes? Ou seja, a soma vai ser maior que a distância, ao contrário, né? A soma vai ser maior que a distância, ou seja, a distância agora é menor que a soma dos dois raios. Então, a distância dos dois centros é menor que R1 mais R2. Exatamente por causa desse meiozinho aqui, ó. Essa partezinha faz tanto parte do raio 1 quanto do raio 2. Certinho? Eu tenho também duas circunferências sendo interiores. É quando elas também não têm pontos em comum, igual a de cima, só que agora uma está dentro da outra. Então eu tenho aqui circunferência maior, uma pequenininha, e ela não está triscando nesse lado de cá, tá? Ela está lá dentro, sem tocar na borda da circunferência de fora. Agora, ó, quem é o raio da grandona? O R2, que vem daqui até aqui. Concorda comigo? Até a borda do lado esquerdo. E o R1 é só essa partezinha aqui de dentro, ó. Que eu estou pintando de vermelho aqui, ó. Só essa parte. Se eu calcular a distância desse cara até esse, pensa comigo. Se eu fizer o raio 2, que é tudo, menos o raio 1, você concorda comigo que vai dar do ponto até aqui, mais essa partezinha aqui no final? Ah, não vai. Ou seja, essa distância aqui, quando eu faço a diferença entre os raios, faço o raio 2 menos o raio 1, por causa dessa partezinha aqui do lado de fora, essa distância vai ficar menor que a subtração entre esses raios. Por causa dessa partezinha aqui, ó. Se eu estivesse tocando, que é o que a gente vai ver ali naquele caso, você vai ver que ia dar bonitinho, ia dar exato. Mas por causa dessa partezinha aqui, a distância vai ser menor do que a diferença. Então, quando as duas retas são interiores, a distância é menor que R2 menos R1. Professor, e se eu invertesse, colocasse R1 menos R2, pode acontecer? Pode. Então, para não ter esse problema de ficar negativo, por exemplo, eu vou colocar um módulo. O módulo vai deixar sempre positivo, né? O que eu quero é que você saiba que a distância é menor que a diferença entre esses raios. Sempre o maior menos o menor. Então, vou colocar um módulo para não ter perigo desse cara ficar negativo. Beleza? Agora, as duas mais importantes, tá? Tangentes exteriores, tangentes interiores. O que são duas circunferências serem tangentes? Um único ponto em comum. Exteriores, quando elas estão uma fora da outra. Interiores, quando está uma dentro da outra. Aqui é fácil de ver, ó, qual que é a distância desse ponto até esse, que são os centros. A distância é igual à soma dos dois raios. Então a distância é igual a R1 mais R2. Nessa de cá, o raio grandão daqui até aqui é o R2, essa parte de cá é o R1, então isso aqui é a distância. Essa distância aqui vai ser igual a R2 menos R1. Mesma ideia do outro, eu vou colocar um módulo, tá? Para não ter perigo de ser negativo. E a última ideia é circunferências concêntricas. Com representa da ideia de mesmo.
cêntricas, centro. Então quer dizer que essas duas circunferências têm o mesmo centro. Se eu for calcular a distância entre os dois centros, os dois estão no mesmo lugar. Então a distância aqui é igual a 0. Beleza? Gente, então por enquanto é só. Próximas aulas a gente volta a falar de círculo e circunferência. Beleza?